Olá pessoal, eu me chamo Davi Santos, estou aqui para apresentar mais um Aprendendo com Jesus, programa que estuda e analisa o Evangelho de Mateus segundo uma interpretação espírita. Desta vez falaremos da passagem intitulada Oração Dominical, presentes em Mateus capítulo 6, versículos 9 ao 15. Disse Jesus: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Aqui, no versículo 9 da passagem, então temos uma mensagem voltada para a glorificação, para a adoração de Deus, né? Os espíritos, a espiritualidade traz a informação, lá na questão primeira do livro dos Espíritos, de que Deus é a causa primária de todas as coisas, é a inteligência suprema. Então, é esse reconhecimento muito marcante aí no versículo 9 da passagem. Mas a espiritualidade vai falar na questão 9 do livro dos Espíritos, vai revelar a superioridade de Deus, quando diz que pela obra se reconhece o autor e pede para que observamos ao nosso redor, pois quando observarmos, quando a gente vê, né, a obra, para procurar o autor, e a gente vai conseguir reconhecer essa superioridade de Deus, a inteligência suprema. Diz que, como informação que eu acho que é a mais importante, a espiritualidade diz que o orgulho é que gera a incredulidade. Então, é por orgulho que a gente nega a existência de Deus. E no versículo 9, nós temos então a glorificação, a adoração daquilo que a gente entende como a causa primária, né, o Criador, o nosso Pai Celestial, como disse, como usava essa expressão, o Mestre Jesus, a inteligência suprema. Versículo 9 tem muito forte, né, muito marcante essa questão aí da adoração a Deus. Disse Jesus então, continuando a oração dominical, conhecida como Pai Nosso: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Versículo 10 da passagem. E aí a gente observa a submissão à vontade de Deus, né? Um elemento aí central, que é a submissão à vontade de Deus, que as criaturas devem se submeter exatamente por Deus ser superior, né, em todos os aspectos, e ter os atributos de forma infinita, soberanamente bom, justo, né, onipresente, onipotente, que é caracterizado também lá no livro dos Espíritos. É sempre bom a gente fazer a referência para que vocês possam ir lá estudar. Então, a gente observa no versículo 10 esse elemento aí, que é o elemento de submissão à vontade do Pai, né? Então, por isso que a gente tem a frase, Jesus trazendo para nós na oração, fazer a tua vontade. Quer dizer, cumprir as leis divinas. Fazer a vontade do Pai é cumprir as leis divinas, né? Sem queixumes, sem choramelas. E na questão 725, né, a espiritualidade vai falar que obedecendo às leis de Deus, às leis divinas, e não as violando, é que a gente consegue a libertação da matéria, o crescimento espiritual que todos almejamos, né? Observa que Jesus inicia o versículo falando: venha o teu reino. E essa venha o teu reino, quer dizer, a possibilidade da gente participar do reino de Deus,
ela está condicionada, ela é um efeito de se submeter às vontades do Pai, de se submeter às vontades, né, de se submeter às leis, na verdade, às leis divinas. Seguindo então, Jesus disse, no versículo 11 da passagem, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Ora, aqui a gente entende como elemento central do versículo o reconhecimento de que Deus é o nosso alimento, né? É o nosso alimento espiritual, a nossa fonte que nos nutre do ponto de vista espiritual, que alimenta os nossos espíritos. Realmente, aqui o versículo traz a ideia de que Deus, e realmente o é, o nosso grande fanal, o nosso grande farol que ilumina nossas vidas. E tem uma passagem no Antigo Testamento, lá em Salmos 23, que eu acho que se coaduna muito bem aqui em relação ao versículo 11, que é: Senhor é o meu pastor e nada me faltarás. Seguindo então, Jesus no versículo 12 vai falar: perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Então a temática aqui realmente é o perdão. Jesus falou em diversos momentos sobre o perdão. E nós, à medida que evocamos a oração dominical, praticamos a oração dominical, fazemos uma rogativa à misericórdia divina, né? Para que as nossas infrações às leis sejam atenuadas, sejam perdoadas, né? Condicionando esse perdão à indulgência que nós praticamos com o outro. Então, a essência do versículo traz essa associação, né? Esse condicionamento de se perdoar, perdoando que se é perdoado, né? Como diz a oração de São Francisco. E esse condicionamento ele está presente também aqui no versículo 12. Jesus falou em vários momentos sobre o perdão. Falou a Pedro para perdoar não 7, mas 70 vezes 7. Você vai encontrar essa belíssima passagem, bastante conhecida, aqui em Mateus, no capítulo 18, no versículo 21. E disse também Jesus, para que perdoássemos os homens as vossas ofensas, o vosso Pai Celestial também vos perdoaríamos, né? E isso está presente aqui nessa mesma passagem, nos últimos versículos, no versículo 14 e no versículo 15, que encerram a passagem. Então, Jesus falou em diversos momentos sobre o perdão, e a temática do versículo 12 é realmente a questão do perdão e como ela é importante. Por isso que ela foi adicionada, essa questão aí do perdão na oração dominical. Seguindo então, Jesus diz: e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Né? Esse é o versículo 13, e aí a gente vê realmente uma rogativa presente na oração, né? Para que tenhamos força para resistir às sugestões dos maus espíritos, né? Porque cada imperfeição é porta aberta para a influenciação daqueles que ainda estão na maldade. E se a gente for procurar no Livro dos Espíritos, lá na questão 630, a espiritualidade vai ser bem elucidativa quando diz que o bem é proceder segundo as leis de Deus e o mal é infringi-las, né? Na sequência, na questão 631, temos então a espiritualidade dizendo que é preciso distinguir entre o bem e o mal, e que Deus nos deu
a inteligência para isso. Então, temos a possibilidade, fazendo uso de nossa razão, para poder escolher entre o bem e o mal. E então pedimos na oração dominical que as bênçãos dos céus caiam sobre nós, para que a gente possa fazer a escolha correta. Portanto, então, pedimos aqui no versículo 13 a assistência de Deus para não entrar, para resistir às tentações da vida mundana, para que a gente não adentre a porta larga, como diz Jesus, Jesus disse lá em Mateus 7, versículo 13, que entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho para a perdição. Então, você vai encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fazendo a análise detalhada da oração dominical, o Pão Nosso, não da forma como eu fiz, aqui eu fiz analisando versículo a versículo. Kardec faz um pouco diferente, ele prefere fazer análise a partir das sentenças, das frases, e não respeitando necessariamente a sequência presente nos versículos, mas você encontra isso lá no último capítulo, que é o capítulo 28, coletânea das preces, nos itens 2 e 3. Mas o que me chamou mais a atenção do texto de Kardec é que ele coloca, então, a oração dominical. Primeiro ele fala que foi a espiritualidade que pediu para que ele colocasse como sendo a primeira oração presente aí nessa coletânea de preces, e que, talvez porque tenha sido proferida pelo Mestre Jesus, e que a oração dominical é o mais perfeito modelo de concisão, ou seja, de síntese, com poder sintético, de sintetizar as verdades da vida. Então, é o mais perfeito modelo de concisão, que é uma verdadeira obra-prima, de sublimidade na simplicidade, pois resume todos os deveres do homem para com Deus, do homem para consigo mesmo e do homem para com o outro. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Peço para que deixem o seu joinha, que façam a assinatura do canal, que deixem os seus comentários, e fazendo a assinatura do canal você poderá assistir e receber sempre, semanalmente, os vídeos que a gente coloca no canal, ok? Então, pessoal, fiquem com Deus e que a paz do Mestre Jesus